pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre algo mais na parte espiritual. Tenho trazido algumas reflexões aqui e num dos vídeos que eu fiz há alguns dias atrás eu gostei bastante de um comentário de um vídeo que a pessoa sugeriu e eu assisti, e eu vou deixar aqui para quem quiser e tiver a oportunidade de assistir. É uma pregação sobre Manassés, rei Manassés, que foi o pior homem que já existiu nesse mundo, segundo o pastor fala nessa pregação. Mas eu quero trazer hoje nesse vídeo para vocês como que é que funciona para que os narcisistas malignos sejam um instrumento de Satanás aqui na Terra. Vou fazer uma análise geral, né? Compartilhar aqui com vocês coisas que eu venho aprendendo sobre a palavra de Deus também. E deixa o seu comentário se você tem algo a mais a acrescentar, porque olha, eu aprendo muito com vocês, gente. Eu falo sempre que juntos nós somos mais fortes, e é assim mesmo. Deus é maravilhoso, né? Vamos lá. Quando nascemos, desde o início, já aconteceu lá, Adão e Eva comeram do fruto, entrou o pecado no mundo. Então todos nós nascemos já do pecado, já nascemos maus. Embora somos criados por Deus, todos nós somos criaturas de Deus, nascemos à imagem e semelhança dele, nascemos também com o pecado. E esse pecado nos afastou de Deus. Mas ele enviou Jesus. Então, através de Jesus, nós temos aliança novamente com o Criador. Então, você nasce já com essa pecaminosidade em você. É que nem uma forma de bolo. Se você tem uma forma de bolo e uma delas tem um amassado, tem um defeito ali, todos os bolos que você fizer ali naquela forma vai sair daquele jeito, com aquele defeitinho. Infelizmente é assim, mas Deus tem um propósito maior para tudo e Ele trouxe já o nosso resgate, nos deu uma segunda chance, e no fim do vídeo esse vai ser o grande fechamento, porque sempre existe uma saída. Mas o que acontece, gente? Vamos todos nascer aqui nesse mundo, e aí você vem de uma família, você vai crescendo, você vai tendo experiências, e com o tempo vão acontecer coisas em nossas vidas, nada é por acaso. Em cada uma dessas circunstâncias, você vai começar a ser atraída de volta ao Criador, de volta a Deus. E se você se permitir, todas essas vezes, menos e menos o pecado vai fazer parte de você, até o momento que você aceitar Jesus na sua vida e você ser purificada pelo sangue dele, e agora você passa a viver uma vida, né, cada vez mais em santidade, não perfeitos, mas buscando cada vez mais ser melhor. Tudo que acontece em nossas vidas, seja bom ou ruim, quando vem da parte de Deus, tem propósito. Então Deus, ele não tenta as pessoas, ele não traz tentação. Quem faz isso é o diabo, é Satanás. Deus, ele traz circunstâncias, muitas vezes ele permite muitas coisas em nossas vidas, mas porque tem um propósito maior. É chamado de provações. Passamos por provações, sim, para Deus nos preparar, nos fortalecer, mas ele sempre está lá cuidando de tudo, nos protegendo e nos livrando. Tem propósito. Agora, quando vem do diabo, é tentação, vem para te tentar. E nisso não existe propósito, existe destruição, porque essa é a intenção dele. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Agora vamos entrar na parte do transtorno, porque eu fico refletindo e várias pessoas vêm aqui no canal e falam: ah, esse negócio de misturar psicologia com o lado espiritual, com o mundo espiritual. Gente, se você não chegou nesse entendimento, você nem assiste mais o vídeo aqui, porque eu encontrei as respostas todas lá. E eu vou falar aqui pra vocês o porquê. Eu convivi com várias dessas pessoas, vocês já sabem disso, né? Quando Deus me revelou, eu comecei a tentar entender e dar sentido ao que não fazia sentido. Como assim? Como que essas pessoas são assim? Mas por que elas são assim? Gente, essas pessoas que conviviam comigo, que pareciam ser pessoas maravilhosas, que pareciam me amar de verdade,
estavam fingindo ser algo que não é um mal disfarçado de bem, eles sabiam quem eles são e mesmo assim eles continuam sendo assim. Como é que pode alguém escolher esse caminho? Como é que pode alguém... Enfim, eu creio que vários de vocês tiveram todas essas perguntas e algumas mais que eu não tô lembrando aqui agora, até hoje eu tenho, e sempre buscando as respostas, sempre orando, pedindo para Deus, né, revelar. E comecei a, bom, vamos na psicologia. O que diz na psicologia? Aí eu vou ler aqui para vocês os traços, na verdade as características para você poder dar um diagnóstico. Tem que ter pelo menos 5 dessas características e depois eu vou falar um pouco para vocês verem o que tem a ver fortemente com o mundo espiritual. Porque o que acontece, gente? Eles falam que é um transtorno, na psicologia fala que é um transtorno de personalidade, ok? O que é isso? É uma maneira de ser. Eu já falo que é um transtorno no caráter, porque essas pessoas são mau caráter. É uma maneira de ser, é um caminho que escolheu seguir. E eu vou dar exemplos aqui nesse vídeo de como que isso acontece no mundo espiritual. Como é que o inimigo age usando a vida dessas pessoas que se permitem ser usadas por ele. Aí você vai falar, ok, um transtorno de personalidade, né? Ai, teve trauma na infância, aí por conta dessa dor, por se sentir um lixo, por se sentir uma pessoa horrível. Então você vai e olha esse transtorno de personalidade, aí eu penso comigo, vai analisando aí. Tá, pessoa tem essa dor, pessoa se sente mal, não se sente amada, se sente horrível, baixa autoestima e tudo mais, por conta desse trauma, dessa dor, seja lá o que for. Aí a pessoa decide então se anular e viver de um falso self. Ok, eu até entendo, porque veja bem, os codependentes também, eles deixam de ser quem eles são na essência para ser o que o outro quer que ele seja. Então ele também vive de um falso self. Até vir a consciência e fazer um trabalho de autoconhecimento, porque a pessoa vai realmente conhecer quem é de verdade, o que gosta, o que não gosta, porque a pessoa viveu a vida aprendendo sobre o outro, sendo pro outro o que o outro quer. Também é um falso self, mas aí é que entra o negócio. Por que que então esse falso self automaticamente faz com que a pessoa fique uma pessoa má, maligna, perverso, perversa? Não, gente, isso vem do espiritual e é onde eu entro agora. Porque o narcisista eu até entendo, ok? Deixou o verdadeiro self e criou esse falso self que é essa pessoa grandiosa, essa pessoa linda, maravilhosa, porque precisa sobreviver a essa dor. Mas até aí, ok. Da onde vem a malignidade então? Porque eu criar um falso self, para eu me iludir, para eu superar essas dores que eu sinto lá dentro de mim, automaticamente vai me fazer odiar o outro e querer destruir a vida do outro? Então, voltando aqui a essa parte da psicologia, as características, e vamos entrar depois na parte bíblica. Diz lá que a pessoa tem que ter uma sensação exagerada e infundada de sua própria importância e talentos. Aí colocou aqui grandiosidade, aquela coisa, né, de ser superior, de ser melhor que os outros. Depois, preocupação com fantasias de realização ilimitadas, influência, poder, inteligência, beleza ou amor perfeito. Então a pessoa vive num mundo de fantasia, onde ela idealiza, né? E tem aquela expectativa de que vai ser milionário e que aquela coisa que já vem aí junto com a grandiosidade. Depois, convicção de que eles são especiais e únicos e devem associar-se apenas com pessoas do mais alto calibre, né? Eles veem a pessoa, não é o valor que ela tem moral, espiritual, pelo que ela é, o que ela tem, o que ela possui, para que engrandeça mais ainda a imagem deles, né? Necessidade de ser incondicionalmente admirado, que é a tal validação que eles ficam em busca o tempo inteiro para suprir o ego deles, né? Então tem essa necessidade, sem isso eles não sobrevivem. Uma sensação de merecimento, eles acham que eles merecem, porque afinal de contas eles são melhores e são tão especiais e únicos, eles merecem mais do que os outros. Exploração dos outros para alcançar objetivos próprios, que são as pessoas interesseiras e não tem remorso, né? E acha que pode fazer o que quiser e não se sentem mal por isso. Falta de empatia, né? Que não tem amor, compaixão pelo próximo, não se arrependem do mal que fazem e acham que o problema está sempre no outro. Inveja dos outros e convicção de que os outros os invejam. Tanto ele pode invejar como também achar que os outros que têm inveja dele.
Tem os dois tipos aí. E depois a arrogância e a altivez. São orgulhosos e tudo mais. Então essas são as características do DSM-5. Que na verdade falta muita coisa aqui, né? A gente já pode acrescentar algumas aí. Mentira, são mentirosos patológicos, são controladores, manipuladores. Tudo isso a gente sabe porque vivemos na pele. Deus nos revelou, nos despertou, para que a gente possa ter essa consciência de quem a gente realmente é, no trabalho de autoconhecimento, porque é isso que acontece depois dessa dor, a gente busca entender e você vai se conhecendo, porque você vê que saber deles é importante, mas o mais importante é você se conhecer. Agora você tá ali, ó, você sabe que você é filho, filha amada de Deus, amado de Deus, e agora você está aí de pé para ser mais um do exército do Senhor aqui na terra, para influenciar, para levar esperança e resgatar almas para Deus. Existem os que estão nas trevas, que são os malignos, independente, porque para mim, gente, esse transtorno é esses que já escolheram o caminho do mal, tá? Depois a gente fala mais profundo sobre isso. Então esses malignos, narcisistas malignos que já estão aqui, ó, e sabem que são filhos do diabo, escolheram esse caminho, fizeram essa escolha e gostam e têm prazer de estar ali. E a missão deles é influenciar todos que estão aqui ainda perdidos para levar para o lado deles. Como Lúcifer já fez desde o céu, virou Satanás com ele e levou 30%. E ele está aqui, que ele vai tentar, Deus vai permitir, por conta do livre-arbítrio, que todos nós tenhamos o conhecimento, né? E faça a sua escolha. E ele ensina, né? O caminho da vida. E ele fala, escolha a vida. Mas se você escolhe a morte, tem a recompensa lá depois. Mas eles não estão nem aí. Estão aqui, estão felizes e vão influenciar. O que os anjos de Deus vêm para trazer de influência boa, para levar para Deus, para salvação, para a vida eterna. Esses daqui, ó, vêm para tentar destruir o que foi construído de bom, para desfazer, para enganar, né? Para que a pessoa volte de novo para a escuridão, para a raiva, para o ódio, para tudo que leva para a energia deles. E existem esses que estão aqui, ó, perdidos no mundo, que eu vou falar um pouco sobre isso antes de entrar na parte espiritual. Quero dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu, um testemunho, né, da minha vida, né, e de como que o inimigo ele vem. E quando eu comecei na adolescência, comecei a ter influência de outras pessoas que a gente convive, é amiguinho, é amiguinha, familiares. E daí você começa, né, a aprender coisas. Fui sendo influenciada. Lógico, você convive com as pessoas, você acaba tendo um pouco delas em você e elas um pouco de você também. E daí começa, né? Aí o inimigo vem, aí o inimigo traz um namoradinho, uma namoradinha. Aí você começa, né? A pessoa fuma, que foi o meu caso. Eu já tinha experimentado, mas não tinha gostado. Aí veio o meu primeiro namorado que fumava. Aí eu comecei a fumar também. Não porque ele... Tá entendendo o que eu tô falando? A escolha sempre foi minha, mas a influência é muito grande. Eu era uma adolescente, não tinha conhecimento de nada. Eu achava que aquilo era legal, mas o inimigo já sabia que não era. Então ele vai usando as pessoas próximas da gente para já ir trazendo coisas que ele sabe que vai vir para te destruir. E por conta de dores que eu já tinha, que todos nós temos, que todos passam por traumas, mesmo que inconsciente, a gente passa depois uma vida tentando ali suprir aquela dor, sem nem saber que tem a dor. E aí é onde a gente vai deixando entrar e o inimigo vai aproveitando disso. Na faculdade, aí já entrou a bebida, né? Graças a Deus eu nunca tive problema e vício na bebida, mas no cigarro sim. Mas fui curada disso, estou liberta para honra e glória de Deus. Mas depois de anos, né? Você vê aí quanto tempo o inimigo me deixou escrava daquilo. E eu permitindo sem nem saber, né? Sabia, mas ao mesmo tempo não via isso como algo ruim. Né? A mentira do inimigo entra ali e eles vão normalizando as coisas. Você vê todo mundo fazer e você acha que aquilo é normal. Por exemplo, vários famosos, como a Anitta, que eu citei no outro vídeo também, Anitta, vários poderes, né, que estão no poder, atores, essas pessoas influenciam e o inimigo usa, porque o inimigo pega essas pessoas no ego, na fama,
Muitos se deixam contaminar. E aí o diabo, Satanás, usa a vida dessas pessoas para influenciar uma multidão. Instrumentos dele aqui na Terra. Agora, como eu sempre falo, existem os que já sabem que são e são usados e gostam, e estão ali para influenciar mais e mais. Mas existem esses que estão sendo influenciados, muitos desses que são atores, que não têm essa consciência, mas que caíram, né? Se deixaram levar pelo mundo, pelas coisas que o mundo oferece. Uma ilusão. Mas Deus resgata essas pessoas uma hora. Quando Deus vem ali na circunstância, eles se entregam ao Senhor e aí tem a transformação e é mais um testemunho para as outras pessoas. Eu sei que eu chegava na faculdade, eu nem assistia a aula, eu ficava mais no bar do que na classe. Eu não sei nem como é que eu passava de ano, gente. E eu achava aquilo legal, eu achava que aquilo era vida, virou um hábito. Era fumar e beber, ia pra balada, chegava de madrugada, eu tava me destruindo, acabando com a minha vida e achando que aquilo era legal. Porque as pessoas que eu admirava e que estavam ali no meu convívio também faziam a mesma coisa, eu achava que aquilo era normal. Só que em cada coisa que acontece na nossa vida, mais e mais a gente vai se achegando a Deus e Deus traz a circunstância e a gente vai e busca, a gente eu digo, né? Não é todo que busca, que se entrega a Deus. Muitos resistem, não é? E com o tempo a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai se aproximando de Deus, na dor, que é quando a gente sofre, que a gente busca ajuda, que a gente busca refúgio nele. Mas muitos, mesmo nessa dor, têm um coração tão endurecido, tanto orgulho, soberba, que não se entrega ao Senhor, mesmo sabendo que estão no caminho mal, mesmo sabendo que estão passando, né, dificuldades e sofrendo por conta desse mal que fazem, ainda continuam lá. Então, o que eu vejo nessa adolescência e na adolescência de muitos, que o inimigo ele já entra ali. E quanto mais próximo a gente está de Deus, menos o inimigo pode nos tocar. E quando você chega no ponto de estar desperta, que é o que acontece com a gente hoje, e você coloca Deus acima de tudo, em primeiro lugar na sua vida, você aprende que esses seres entraram na sua vida porque a gente ainda tinha essas brechas, não por culpa e consciência nossa. Não, mas Deus, Ele traz essas coisas, permite muitas dessas coisas para que a gente possa ver e buscar nele. E aí você tá blindado, e aí você não é mais afetada por eles. Esse é o ponto. Mas até que chegue lá, é uma luta entre a carne e o espírito, é uma luta espiritual entre o bem e o mal o tempo inteiro da nossa vida. Por isso que eu falo, quando você acorda, Deus te mostrou, não é para você ficar sofrendo, isso não veio para te destruir, veio para te levantar, porque você é mais um fazendo parte do exército de Deus, agora para você ser usada como um instrumento de Deus, para ajudar essas pessoas que ainda estão aqui perdidas, que é onde a gente estava antes. Veja bem, Deus já colocou a gente aqui. Então agora a gente tem esse poder de Deus em nós para ajudar esses que ainda estão aqui, para que eles de lá não levem mais um para lá. Um exemplo que eu quero dar para vocês foi na minha infância, eu creio que foi logo na pré-adolescência. E tinha uma pessoa conhecida da família. Hoje Deus me revelou que essa pessoa é um instrumento de Satanás aqui na Terra. Não sei mais hoje, né? Só Deus sabe, porque eu não tenho mais o convívio. Mas o que acontece? Eu comecei a pensar, a lembrar, né, de tudo que aconteceu nessa época e as pessoas que ali conviviam também nesse ambiente tóxico, sem nem saberem, muitos. Mas essa pessoa sabia muito bem o que estava fazendo e para quem ela estava trabalhando ali. Foi a primeira vez que eu bebi, que eu fiquei bêbada na minha vida, foi lá. E todas as pessoas ali, gente, todas foram afetadas e a maioria já nem estão mais aqui entre nós. Um morreu, acidente de moto, alcoolizado e provavelmente também com drogas. Outro foi encontrado também como indigente, também morreu e foi descoberto que tinha AIDS. Outro, um jovem lindo, teve overdose de cocaína. Outro, até hoje, luta contra vícios de bebida, de cigarro.
Eu tive o vício de cigarro, que não foi ali que começou, mas o que acontece? Eles estão em todos os lados, o tempo inteiro, essa guerra entre pessoas do bem trazendo para o bem e eles do mal levando para o mal, influenciando para o mal. Todos esses jovens ali, nesse ambiente onde eu convivi também, depois eu pude ver a vida de cada um deles, o fim que levaram. Poucos ali não foram destruídos. A maioria, como eu falei, já nem estão mais aqui entre nós. Então assim Satanás age. Assim ele é influenciado. E essa pessoa, que era aqui, né, a dona lá, que fazia tudo, adorava. Eu lembro que as pessoas se trancavam no banheiro para usar drogas. Nunca vi essa pessoa falar: o que vocês estão fazendo aí? Sai daí. Ela sabia. Eu nunca vi ela tentando falar: para com isso não é bom para você. Não. Eles influenciam para que as pessoas usem, para que as pessoas façam, porque eles querem mesmo é que morra. Conheci uma família também, gente, que eram filhos de pais já com vício. Tá vendo como vem maldição hereditária? Até você entregar para Jesus e ele quebrar tudo isso. O que aconteceu? Já veio da influência maligna, aí já num ambiente onde tem essas pessoas, a influência já do mal. Começou a usar droga, teve 2 filhos lindos, saudáveis. E aí se relaciona com um homem, se relaciona com outro, todos com vícios em drogas. E esses 2 jovens, né, perderam o pai de overdose, depois perderam a mãe. E foram adotados por uma família. E aí você vê, né, 2 crianças começando a vida e perdendo os pais para as drogas, por conta da influência do maligno. Então não é brincadeira não, gente. Comigo, de experiência com essas pessoas que têm transtorno, sim, eu consigo ver isso claramente. Eu fiz as minhas escolhas. Cada um tem o seu livre-arbítrio, mas influencia muito, muito, muito. Por isso que é contato zero. É estar livre, estar longe dessas pessoas, porque eles vêm de um jeito, você não vê que vem deles essa malignidade, que Satanás está usando eles como instrumento, porque eles vêm falando de um jeitinho. Quando eu voltei a fumar, porque eu já tinha parado uma época, foi uma dessas usada por Satanás. Eu fumo, mas eu só fumo 5 por dia. Um momento que eu estava vulnerável, que eu estava fraca. E o que aconteceu? 2 dias eu estava fumando de novo. Eu fiquei pensando, nossa, 5 só por dia, isso não vai fazer tanto mal. Só que eu não conseguia fumar 5 por dia. E essa pessoa só usava ali mesmo para influenciar, para levar para as drogas. Então o inimigo age assim, gente. Ele vai trazendo essas coisas, oferecendo, ele vai tentando as pessoas, ele vai pegando na tua dor e trazendo essas coisas que parecem ser um alívio, parece que vai te ajudar, mas é para te destruir, é para acabar com a tua vida, é para acabar com as pessoas, é para trazer sofrimento, é para trazer dor. Então você vê esse exemplo que eu dei, essa que foi usada por Satanás, quanta destruição teve na vida de tantas pessoas. E eles estão em todo mundo, por isso é tão importante a conscientização, a gente saber que eles existem. O diabo existe, Satanás existe, e ele age através da vida daqueles que permitem que ele haja. Agora eu vou ler aqui, né, sobre esse vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, dessa pregação onde fala de Manassés, onde fala as características, né, dessa pessoa perversa, dos perversos, dos malignos, dos que se permitem ser usados pelo diabo. Não os que são influenciados por ele, porque esses são os que estão perdidos ainda, que ainda serão resgatados para a honra e glória de Deus. Mas diz assim, mentirosos, dissimulados, manipuladores, influenciadores, controladores,
arrogantes, soberbos, orgulhosos, vaidosos, prepotentes, autossuficientes, idólatras, valorizam as coisas materiais, falsidade, falsa humildade, valor ao status, a poder, coração duro, não escutam a ninguém, frios, calculistas, adoram a deuses, astrologia, coisas místicas, ocultismo, magia negra, assassinos de alma, de espírito, de esperança, vêm para roubar, matar e destruir. E isso está aqui como evidência dessas características, que é tudo que eles fazem. Os narcisistas malignos, eles mentem, controlam, manipulam, influenciam, querem te destruir tua alma. Quantas pessoas já tiraram a vida pela influência deles, porque eles querem que você perca a fé, a esperança de viver, você perca a vontade de viver, porque eles já estão lá. E depois de toda essa pregação que ele fala, né, de tudo que esse homem fez, esse rei Manassés, no final, quando ele foi preso, acorrentado, diz que tinha correntes no nariz dele, humilhado, lá dentro da cadeia, brilhou uma luz e ele se permitiu reconhecer que tudo que ele fez era horrível, abominável, que ele era um monstro, e ele se rendeu e se arrependeu. Aí eu fico pensando, gente, que pregação, uma das pregações mais fortes que eu já assisti, que eu já ouvi na minha vida. No começo, quando ele começa a falar dos perversos, que eles sabem que eles são maus, que eles gostam de ser maus. Muitos que estão sendo influenciados por eles fazem o mal, mas não é intencional. Muitos acham que estão fazendo bem, mas porque estão longe da verdade que liberta, não sabem realmente o que é a verdade. Por isso que eu falo, gente, é seguir a Deus. E a palavra dele, que é a verdade, é um manual de instrução. Ali diz o que é, o que não é, o que é o correto, o que não é. Se você não se basear nisso, se você não tiver isso como base, você não vai estar firme na rocha e você vai ser influenciado pelo mal, porque ele é astuto, ele te conhece, ele vem te oferecendo aquilo que vai agradar a tua carne. E se você não repreender, que nem Jesus fez no deserto quando Satanás veio tentar ele, ele venceu com a palavra de Deus, com a verdade. E ele fugiu da presença de Jesus porque ele repreendeu e ele teve que ir embora. É assim que tem que ser com a gente. Tá forte, que inimigo nem vai chegar perto. E se chegar, como fez com Jesus, vai te tentar e não vai conseguir te corromper, não vai te contaminar. E daí eu comecei a pensar, mas todos falam que não tem cura, que não tem jeito, que não tem uma maneira. E no fim dessa pregação, né, ele mostra o que foi que aconteceu na vida de Manassés, esse rei tão horrível, um homem tão perverso, chegou a pôr fogo nos filhos como sacrifício, gente. E ele foi resgatado, ele se permitiu lá no fim, na dor, quando ele perdeu tudo, quando ele estava humilhado, preso, acorrentado. Com Paulo não foi tão diferente, ele ficou cego durante 3 dias e ali ele viu que tudo que ele estava fazendo, porque no fundo a gente sabe o que é certo e o que é errado. No fundo nós sabemos, só que é a resistência, é a dureza do coração, é a soberba, é o orgulho. Mas Deus traz todos os dias uma nova circunstância com o propósito de atrair a Ele, de resgatar nossas almas para que a gente possa voltar à essência verdadeira que vem do nosso Criador. Mas aí, gente, tem aqueles que não querem mesmo assim. Veja Jezabel. E olha, eu já convivi com algumas dessas pessoas com esse transtorno que tinha esse espírito de Jezabel, e eu não tenho dúvidas. Muitos aqui falam que não tem isso, que não existe demônio nessas pessoas. Lógico que existe. Eles estão vagando aí pela terra, onde tiver, eles estão entrando. E usa aquela vida lá, entra na pessoa e vai. E a pessoa vai e deixa.
Quantas vezes? E ela mesmo assim continuava adorando os deuses. Quantas pessoas ela matou? E o fim dela, veja como foi. Deus falou na palavra que o fim dela seria daquele jeito. Ela foi comida pelos cachorros, não sobrou nada, não dava nem para reconhecer. Veja a história o exemplo, né? Na Bíblia. Judas e Pedro, os dois traíram a Jesus. Um não se arrependeu, preferiu tirar a vida de vergonha, seja lá o que for, mas não se arrependeu. Pedro negou a Jesus 3 vezes, mas ele se arrependeu. Lembra de Saul? Davi? Saul, outro que tirou a própria vida. Não se arrependeu. E Davi, quantas vezes errou e todas as vezes se arrependeu, pediu perdão e era o homem segundo o coração de Deus. Então é isso, gente. Deus, ele tá o tempo inteiro buscando, tentando trazer a gente de volta para ele, mas existem aqueles que não querem, que resistem, mas aqueles que se entregam, Deus transforma. E no fim, Deus falou para Manassés: volte para a tua terra. E ele: como assim? Livre, você está livre. O inimigo, ele vem para destruir, ele vem para aprisionar, para te escravizar. Liberdade é só em Deus. Então o inimigo vai enganar muitas pessoas aqui com as coisas do mundo, dinheiro, fama, status. O que vale você ganhar o mundo e perder a tua alma e queimar no inferno por toda a eternidade? E é isso, gente. Eu deixo aqui essa mensagem. Fique em Deus, busque a Deus e você verá o melhor e viverá o melhor aqui na terra e por toda a eternidade. Esse é o segredo, esse é o caminho, só existe essa verdade. E é através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Tudo o resto é distração, tudo o resto é ilusão, tudo o resto não vem de Deus, está nas trevas. Só existe vida nele. E para fechar aqui, para terminar, eu quero compartilhar com vocês Salmo 139, que através da vida de uma pessoa que é muito especial para mim, ele tocou meu coração a trazer e compartilhar com vocês. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus! Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno.
E é isso, gente. Deus, Ele conhece cada um de nós. E Ele quer que todos sejam salvos. E que ninguém pereça e morra. Mas Ele deixa a gente escolher. Ele não força, Ele não obriga ninguém. Ok? Eu deixo aqui essa mensagem, espero ter ajudado. Deus abençoe a vida de todos. Beijos no coração, fiquem com Deus. E até em breve. Tchau, tchau!